Como toda segunda-feira, hoje temos o quadro Segurança Pública. Eu começo a semana conversando com o Dr. Nilson Diniz, ele que é delegado da Polícia Civil e vai trazer importantes informações para o público de casa sobre essa operação que aconteceu na sexta-feira aqui no litoral do estado. Doutor, foi uma operação conjunta que contou aí com o apoio da Força Nacional, também com a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhando então de forma unida para poder coibir a criminalidade. Qual a importância desse trabalho conjunto e, principalmente, como foi essa operação e o objetivo dela? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. O objetivo dessa operação foi retirar de circulação autores de homicídios, né? Isso é o principal, para que tenhamos aí um ano mais tranquilo, índices criminais menores, de suma importância que as pessoas que praticam esses crimes contra a vida, elas estejam longe do cidadão de bem, sejam encarceradas. E a importância desse trabalho em conjunto foi o ganho de velocidade e qualidade. Hoje nós temos outro padrão de investigação de homicídio, porque todos os órgãos têm o mesmo objetivo, que é trazer aqueles elementos necessários para subsidiar um pedido de prisão, para que essas pessoas sejam de fato encarceradas, porque já demonstraram que ostentam um nível elevado de periculosidade. Então, quando os órgãos se uniram em prol da melhora da segurança pública, as coisas começaram a acontecer. Então, hoje estamos vivendo um momento muito bom na cidade de Paranaguá, Polícia Militar, Força Nacional, Polícia Civil trabalhando junto todos os dias, trocando informações, fazendo levantamentos em conjunto, e a execução foi aquilo que você viu na sexta-feira, uma execução de uma operação para cumprir 7 ordens judiciais, sendo 3 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão. São 2 homicídios que foram investigados, que deram aso à expedição dessas ordens judiciais, homicídios que orbitam aí em torno do tráfico de drogas, como sempre, dessa disputa territorial entre esses grupos criminosos. Então, é muito importante que, a partir do momento que alguém pratique um crime tão violento como esse, que a resposta venha muito rápido na mesma proporção. E é isso que está acontecendo. Operações praticamente todas as semanas para cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor de integrantes de organizações criminosas. Esse é um trabalho muito bem feito que hoje eu reputo a união entre Força Nacional, Polícia Civil e Polícia Militar. Um ponto importante que eu achei interessante nesse trabalho é que uma das pessoas com esse mandado de prisão, ela já estava presa por um outro crime, por um outro homicídio que teria cometido. E isso mostra que muitas vezes as pessoas que estão nessa vida de criminalidade, as pessoas que estão faccionadas ou que fazem atos criminosos por causa de organizações criminosas, elas são reincidentes nesses crimes, elas cometem esses crimes mais de uma vez. Você acredita que uma operação como essa pode evitar que outras pessoas sejam vítimas de homicídio aqui no litoral do estado, tendo em vista que muitas vezes quem comete um homicídio volta a cometer, quando a gente está falando de pessoas faccionadas, pessoas que estão em organizações criminosas. Muitas vezes essas pessoas poderiam tirar a vida de outras que estão hoje aqui em liberdade? Pierre, normalmente esses atos executórios de homicídio recaem sempre em cima das mesmas pessoas, tá? Cada grupo criminoso ali tem seu elenco de executores. Então, quando você pede uma prisão preventiva, por exemplo, você tem que demonstrar no pedido que a liberdade daquela pessoa, ela oferece um risco concreto à ordem pública. Então, é muito importante que isso seja mostrado, você muito bem explicou, com histórico criminal, demonstrando aquele nível de periculosidade que a pessoa ostenta e que, se ela se mantiver em liberdade, ela vai continuar praticando crimes. Então, por isso que se pede uma prisão preventiva, que como eu disse na outra entrevista, é exceção. O certo é, depois de uma sentença penal condenatória, né, que passe-se toda a instrução processual, que essa pessoa seja presa se condenada. A regra dessas prisões provisórias são muito restritas e somente em casos extremos ela vai ser decretada. Mas, como você mencionou, se ficar comprovado que aquela pessoa continua praticando crime sem liberdade, não se espera o final do processo. Ela é presa provisoriamente. Então, é isso que estamos buscando, fundamentando justamente nesse fato de integrarem organizações criminosas e que são autores que insistem na prática de crimes se permanecerem soltos. E é aí que conseguimos esse decreto prisional e retiramos por hora essa pessoa de circulação. A gente percebe com frequência
algumas operações, né? Óbvio que essas operações são sigilosas, a gente só fica sabendo no dia da operação e a gente percebe que tem esse trabalho conjunto. Essas operações, demandam muitos esforços, tempo de investigação. Como é a preparação para uma operação como essa que aconteceu no final de semana aqui em Paranaguá? A operação, a primeira é subsidiar com qualidade, né, de elementos de qualidade, o inquérito policial. Por mais, às vezes, a Polícia Civil saiba quem é o autor do fato, ela tem que demonstrar que ele é o autor do fato. Hoje nós já conhecemos as pessoas que atuam em praticamente todas as regiões de Paranaguá. Sabemos que determinado homicídio que ocorre no Embu-Guaçu, ele foi comandado muito provavelmente por determinada pessoa. Só que isso não basta. Nós precisamos coletar esses elementos. É aí que entra o trabalho feito pelas polícias. Identificar testemunhas, verificar imagens, botar no papel toda a dinâmica do crime para que nós possamos convencer o Poder Judiciário de que a autoria recai sobre determinada pessoa e que é necessária a sua prisão naquele momento. E é isso que está sendo feito. A Polícia Militar está na rua também coletando esses elementos de informação, a Polícia Civil, a Força Nacional, e estamos ganhando em qualidade e velocidade. Por isso que as operações estão saindo. Dificilmente, se você não tem esse braço, você consegue apurar tão rápido um crime de homicídio. Obviamente, tem homicídios que são complexos, demandam mais tempo, uma aplicação de uma investigação, técnicas de investigação tecnológica. Cada crime ele tem seu próprio tempo, né? Mas quando você ganha em recursos humanos, quando você ganha em disposição e qualidade, nós temos velocidade na conclusão dessas investigações e quase sempre a prisão do suspeito. É por isso que muitas vezes a população fala, todo mundo sabe que fulano é envolvido com crime, mas como ainda não tem provas, a própria polícia ainda não consegue prender essa pessoa porque não teve flagrante, não tem provas. A população está falando, mas não tem nada que incrimine aquela pessoa, né? Exatamente. E o grande problema é que, como 80% dos homicídios aí, eles giram em torno da disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas, é muito difícil você identificar testemunhas. Essas testemunhas têm medo de depor num inquérito desse. Então, é um homicídio que é muito carente de elemento testemunhal. Nós precisamos utilizar outras ferramentas para comprovar uma autoria. Muito dificilmente uma pessoa que se encontrava no local e que viu a prática do crime, que mora naquele local, vai se dispor aí à delegacia de polícia e testemunhar apontando a autoria. Então, são homicídios difíceis, que precisamos ter muita paciência, muito cuidado também para não expor determinada pessoa a uma situação de risco. Por isso que não é no tempo que queremos. Sabemos, às vezes, a autoria, precisamos colocar nos autos essa autoria demonstrada e isso demanda tempo, demanda qualidade de investigação e é isso que a Polícia Civil está fazendo nesse momento, trabalhando junto com a Polícia Militar e com a Força Nacional para que nós tenhamos essa qualidade e tenhamos aí um inquérito concluído com êxito. Novas operações podem acontecer nos próximos meses e nas próximas semanas, né? Com certeza, PR, isso é uma política da 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá hoje, manter essas operações de repressão qualificada, justamente para contermos o avanço desses grupos criminosos e reduzir o número de homicídios. Doutor, muitíssimo obrigado por participar mais uma vez aqui do Bom Dia Litoral. É sempre um prazer enorme. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, PR. Um abraço.